Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia. Este será mais um dia de bênção para cada um de nós. Se nós nos levantarmos nessa certeza, nessa convicção, que temos um Supremo Pastor que anda ao nosso lado, que supre as nossas necessidades, nos guia pelas veredas de justiça, nos pastoreia, tenha certeza, este será um dia de muita conquista, será um dia de muita vitória na presença do nosso Deus. Quero deixar com você uma parte da palavra do Senhor que está no livro de Salmo capítulo 91, o verso 7, onde o salmista diz o seguinte: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmo 91, o verso 7. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos porque nós temos um Supremo Pastor. Andando ao lado dele, sendo pastoreado por ele, guiado por ele, nós estaremos seguros 24 horas no decorrer de toda a nossa vida. É a razão pela qual a cada manhã nós nos levantamos para termos o nosso encontro pessoal com ele. Esse encontro é essencial para a nossa sobrevivência espiritual, para o nosso crescimento, para que vivamos uma vida forte no Senhor. Aqui nós abrimos o nosso coração, colocamos nos seus braços os nossos anseios, as nossas lutas e renovamos a nossa força para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Nesse canal você encontra todos os dias, às 6 horas, um capítulo da Palavra de Deus como sendo o alimento para a nossa vida. Convido você para que nesse horário, nesse canal, todos os dias nós teremos aqui um capítulo da Palavra de Deus para que seja o nosso alimento, para que seja o fortalecimento da nossa caminhada no decorrer de todo o dia. E nesse momento convido você a ter nas mãos a Bíblia no livro de Josué, capítulo 20, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros a cidade de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. Quando nós estudamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já ouvi muitas vezes as pessoas falarem: o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Nós encontramos muitos atos de graça no Novo Testamento, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, algumas pessoas falam: o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano. O Deus do Novo Testamento não, é um Deus da graça, é o Deus do amor. Nós encontramos relatos no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento perdoando, mas o Deus do Antigo Testamento, ele manda até matar pessoas. Mas, amigo, nós precisamos desconstruir esse pensamento. Se falo nessa manhã para alguém que também concebe esse tipo de pensamento, nós precisamos tirar do nosso coração, porque não é verdadeiro. Quando estudamos a palavra de Deus desde o começo do livro de Gênesis, nós vemos que a graça de Deus ela está inserida em todas as páginas da Bíblia, desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis até o último versículo do livro do Apocalipse. Na última página, nós encontramos a graça de Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, e que antes deles serem colocados para fora, Deus, através da sua graça, faz uma promessa em Gênesis 3,15. E a primeira promessa messiânica da graça de Deus, ele falando que um dia viria aqui a essa terra esmagar a cabeça da serpente para que os nossos pais pudessem mais uma vez um dia voltar a viver com ele no jardim criado por ele para que eles pudessem viver uma vida feliz. Mas quando nós abrimos a Bíblia agora no livro de Josué, capítulo 20, o verso 1 e o verso 2, mais uma vez, compreenda. Aqui está a graça de Deus para um povo que não tinha compreensão completa da santidade e da justiça do Senhor. O capítulo 20, o verso 1 e o verso 2, vemos claramente o Deus que nós servimos, ele não inocenta o culpado, mas ele também não culpa o inocente. Deus queria salvar aquele que de uma forma involuntária tivesse cometido um crime, tivesse tirado a vida de alguém.
E de fato, repito para você, de uma forma involuntária, aquele que tinha premeditado um assassinato, um crime, esse deveria pagar pelo erro que tinha cometido. Mas aquele que de uma forma involuntária praticasse um crime, ele deveria fugir para a cidade de refúgio. E aqui no capítulo 20, no verso 1 e o verso 2, são essas cidades de refúgio que Deus se referia, falando para Josué, que já tinha falado com Moisés, e que Josué não deveria se esquecer de separar essas cidades para que os levitas morassem nelas e aqueles que de forma involuntária cometessem um crime poderia se refugiar nessa cidade, até que os anciãos da cidade avaliassem o caso e descobrissem onde estava a verdade, fizessem um julgamento e depois desse o veredito final, absolvendo ou condenando aquele que estava se refugiando ali. E a graça de Deus, Deus não queria que nenhuma vida inocente perdesse a sua vida, mas Deus também não queria que nenhum culpado ficasse como sendo inocente, e ele deveria pagar o preço pelo erro, pelo pecado que ele tivesse cometido. Eram as consequências de não ter seguido os seus ensinamentos, as suas orientações para viver uma vida feliz. Na mente de todo hebreu, ele tinha a plena compreensão que ele era o guardador do seu irmão. Ele era responsável para cuidar da pessoa que era considerada como sendo seu irmão. Ele tinha que ter afeto por essa pessoa, ele deveria cuidar dessa pessoa, ele deveria prezar pela vida dessa pessoa. Por isso que Deus determinava que existisse um vingador de sangue. Se porventura alguém atacasse um membro da família, o seu irmão de sangue, ele deveria vingar aquele que tirasse a vida desse irmão. Ele era o responsável para cumprir essa responsabilidade. Criando essas cidades de refúgio, Deus estava criando condições para estabelecer a justiça. Deus não queria que o inocente pagasse por um erro que não tivesse cometido, mas Deus também não queria que nenhuma pessoa que fosse culpada passasse como se fosse inocente. Entrar na cidade de refúgio era dar tempo ao tempo para que a verdade viesse à tona. Se de fato se descobrisse que o ato não tinha sido involuntário e tinha sido premeditado, ele deveria ser entregue nas mãos do vingador e ele perderia sua vida. Mas se o ato fosse de fato confirmado, que fosse involuntário, ele deveria ficar na cidade de refúgio e ser absolvido, e ele não perderia sua vida. Era a graça de Deus, era Deus preservando a vida, valorizando a vida do ser humano. O capítulo 20 do livro de Josué, o verso 4, a Bíblia fala fugindo para essa cidade. A fuga deveria acontecer numa estrada onde estivesse muito bem sinalizada. Deus queria que as estradas estivessem amplas, limpas, sinalizadas, para que aquele que estivesse fugindo para a cidade de refúgio não pudesse se perder no meio do caminho. As placas deveriam estar muito bem sinalizadas. Deus queria que aquele que fosse inocente fosse salvo e não fosse pego no meio do caminho e perdesse a sua vida como se fosse culpado. Esta cidade de refúgio representa o que cada pecador deve fazer com a sua vida. Correr para os braços de Cristo é a nossa única saída. Da mesma forma, quando alguém cometia algum crime involuntário, fugia para essa cidade para tentar salvar a sua vida, toda pessoa precisa entender que a cura e o perdão dos nossos pecados nós só conseguimos encontrar nos braços de Jesus Cristo. Nós não conseguimos encontrar paz em nenhum outro braço. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Somente nele nós encontramos a verdadeira cura. Aqueles que conheciam o caminho que levavam à cidade de refúgio, eles eram responsáveis. Deus colocava sobre os ombros dessas pessoas a responsabilidade de orientar aquele que estava fugindo. Da mesma forma, nós que vivemos nos dias atuais, nós precisamos entender. Recai sobre os ombros daqueles que sabem qual é o caminho que conduz à vida eterna, orientar o perdido, conduzir aquele que está cego e não sabe para onde ir, mostrar a porta de entrada da cidade para que ele não fique perdido do lado de fora e o vingador lhe encontre e tire a sua vida. Recai sobre os ombros daqueles que sabem onde encontrar a Jesus Cristo, a luz,
levar essas pessoas para que possam se encontrar com Ele. Entendo, amigo, que eu e você, que hoje que conhecemos a palavra de Deus, sobre os nossos ombros repousa a responsabilidade de orientar esses cordeirinhos que ainda não conseguiram se encontrar com Jesus Cristo. Capítulo 20 do livro de Josué, o verso 6, a Bíblia fala que era na porta da cidade onde as transações importantes aconteciam. Diante dos anciãos, eram eles, através da palavra, onde a palavra tinha um extremo valor, não havia documentos, mas a palavra de alguém era como se fosse um documento. E era ali onde as testemunhas chegavam para testemunhar do fato que tinha acontecido. E quando a vítima chegava ali correndo, fugindo, com medo do vingador, na porta da cidade os anciãos ouviam a história daquele rapaz, as testemunhas se aproximavam e ali era feito então o veredito final, se ele era inocente ou se ele era culpado. Se o acidente tinha acontecido de uma forma involuntária ou se era algo premeditado. Se fosse algo premeditado, na porta da cidade mesmo, os anciãos e os líderes pegavam aquela pessoa e entregavam nas mãos do vingador. Mas se fosse um ato involuntário, ele era acolhido dentro da cidade. Ficava ali até que um ato excepcional acontecesse. Quando o sumo sacerdote perdesse a sua vida ou morresse, ele agora poderia sair livre e o vingador não poderia tirar a sua vida. Mas enquanto o sacerdote estivesse vivo, aquele que tinha se envolvido nesse crime, ele não poderia sair dessa cidade, porque se ele saísse por algum descuido, o vingador poderia tirar a sua vida. Josué capítulo 20, o verso 7, a Bíblia fala que designaram essas cidades para esse ofício. Quem morava nessa cidade permanentemente eram os levitas. Os levitas eram responsáveis para cuidar dessas cidades. Eles trabalhavam para Deus. Quando chegava alguém ali se refugiando por ter se envolvido em algum crime, era a oportunidade que o levita tinha para poder apresentar a Jesus Cristo, para poder também ter melhores informações, trazer a paz para aquela alma que estava aflita, com medo, assustada, ansiosa, sem saber o que poderia acontecer com a sua vida. O levita se aproximava, orava com ele, lhe orientava, lhe aconselhava, mostrava o caminho da cruz e apresentava a salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes, essa conversa era a salvação para algumas vidas que iriam perder as suas vidas, que iriam morrer. Ao ter esse contato com o homem de Deus, era a oportunidade de abrir o coração e permitir que Jesus Cristo invadisse a sua vida por completo. As cidades de refúgio deveriam estar em lugares planos, nunca em montanhas, em lugares íngremes, fazendo com que aquele que estivesse fugindo tivesse dificuldade para chegar. Elas deveriam estar muito bem centralizadas, próximas dos grandes centros daquela época, para que, se porventura alguém de uma forma involuntária cometesse algum ato, um crime, ele deveria ter oportunidade de entrar na cidade, apresentar o seu problema, a sua queixa, ser julgado e, com justiça, com integridade, receber um veredito para que ele pudesse sobreviver. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 20 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos levar no nosso coração essa mensagem. O Deus que nós servimos é um Deus da graça, é o Deus do amor. Ao conhecermos Jesus Cristo, nós podemos ver claramente como é o Pai. Jesus veio revelar o Pai. O Jesus que nós conhecemos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Não é diferente do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento nos ama tanto quanto o Deus do Novo Testamento. Mas na forma como Jesus Cristo tem se apresentado para nós, nós conseguimos enxergar que também nós somos extremamente amados pelo Pai. Mas eu e você, nós não podemos nos esquecer em nenhum momento. O Deus que servimos é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus puro. Ele preza pela justiça, ele preza pela integridade. O Deus que nós servimos, ele não quer inocentar alguém que seja culpado, mas ele também não quer culpar ninguém que seja inocente. Ele, de fato, anseia pela justiça. Por isso que eu e você, a cada dia, diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, a única saída que temos é nos refugiarmos nos braços do Pai. A cidade de refúgio representavam a Jesus Cristo.
Hoje, eu e você, nós jamais podemos nos esquecer. Nós precisamos nos refugiar a cada manhã, a cada dia, nos braços do nosso Pai. E entendo também, as nossas comunidades precisam ser uma cidade de refúgio. As nossas comunidades precisam acolher o pecador. A nossa comunidade precisa estar com as portas abertas para receber todos aqueles que estão sofrendo, passando por dificuldades e sofrimento nessa vida. Se nós fizermos das nossas comunidades uma cidade de refúgio, tenha certeza, muitas vidas serão salvas para o reino do Senhor. Eu peço a Deus nessa manhã que eu e você, nós possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para salvarmos muitas vidas para o reino do nosso Pai. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos os nossos erros, clamamos em teu nome para que nós possamos ser as tuas mãos, os teus pés e os teus olhos aqui nessa terra. Nos dê a graça para que possamos ser um instrumento nas tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.